Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Adriana e hoje nós vamos estar falando sobre os vírus e as bactérias, né? Vamos começar aqui pelos vírus. Os vírus, então, não são considerados seres vivos porque eles não têm as características que definem todos os seres vivos, que é a presença de célula, né? Ele é um ser acelular e também de metabolismo. Os vírus eles não têm metabolismo próprio e eles também não apresentam células e são parasitas obrigatórios. Eles só vão sobreviver se ele estiver parasitando outro ser. Tá? Aqui nós temos imagens de dois tipos de vírus. Então os vírus podem ser envelopados e não envelopados. Essa envelopamento e não envelopamento está associado ao formato estrutural. Então nós temos os vírus aqui não envelopado, nós temos seu material genético internamente e uma cápsula por fora. Então tem uma estrutura bem simples. E aqui nós temos o vírus envelopado, que é o caso do coronavírus, tá? Ele é um tipo de vírus envelopado e na sua estrutura externa ele tem glicoproteínas e um envelope bilipídico. Lipídio, gente, são tipos de gordura. Por isso que o sabão, então quando a gente lava a mão, ele rompe essa camada externa e libera, então, destruindo o vírus. A mesma coisa é o álcool 70%. Ele também destrói essa camada externa e rompe, então, a sua estrutura. Aqui nós temos exemplos, então, de vírus não envelopados e envelopados. Os não envelopados, então, causa, por exemplo, o HPV. E os vírus envelopados aqui, nós temos o vírus causador também da herpes simples. O formato dos vírus, ele é bem geométrico, tá? Então, nós temos exemplos de vírus aqui, ó, icosaédrico, não envelopado, que é o vírus do HPV, icosaédrico envelopado, que é o vírus da herpes, um vírus complexo, que são os bacteriófagos. Esses bacteriófagos, gente, são vírus que eles infectam bactérias, tá? Pra vocês verem o tamanho de um vírus, ele é menor que uma bactéria, eles conseguem infectar bactérias, e esses vírus são chamados de bacteriófagos. Temos os helicoidais não envelopados, como o vírus do mosaico do tabaco, e o helicoidal envelopados, que é o vírus da estomatite vesicular. Então, aqui são formatos de vírus. Bom, como eu disse no vídeo anterior, existe uma classificação dos seres vivos. Como os vírus não são considerados seres vivos, então eles foram colocados em outro tipo de classificação. Então, a classificação do vírus não obedece às regras de nomenclatura, aquelas lá criadas por Linneu, tá? Que tem, o nome tem que ser binominal, tem todas umas regras. Para os vírus, então, tem o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus. Recomenda-se que os vírus sejam agrupados em família, gênero e espécie conforme as seguintes regras. Então, as famílias vão terminar conforme o DNA ou RNA. Então, Viridae, tá? Por exemplo, do gênero, a inicial maiúscula em latim com terminação vírus, e a espécie é em inglês, tá? Diferentemente do nome das outras espécies, que a gente tinha o nome latinizado, a espécie do vírus vai ter a sigla em inglês, geralmente. Então, exemplo, classificando o vírus causador da AIDS, da família Retroviridae, tá? Do gênero lentivírus e da espécie HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então aqui a gente tem a classificação dos vírus, as principais famílias: vírus com DNA, os não envelopados, o Papillomaviridae, que é o HPV, Parvoviridae, parvovirose, Adenoviridae, gastroenterite. Os envelopados, como Poxviridae, vê que a terminação deles todos são "-idae", tá? E são os vírus com DNA. E os vírus com RNA não envelopados, o Helviridae, que é a rotavirose, e outros exemplares aí, como o vírus da ebola, vírus da gripe, vírus do sarampo, ok? Bom, os vírus, apesar deles não terem metabolismo, eles também se reproduzem, tá? E aí tem as formas de reprodução. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios,
e utilizam a aparelhagem bioquímica e metabólica da célula para se reproduzir. Então a gente tem aqui um exemplo de um vírus, o bacteriófago, que ele vai então infectar uma bactéria. E aí a gente tem um tipo de reprodução viral, esse é chamado ciclo lítico. Então a gente tem a bactéria com sua parede celular, o vírus chega nessa célula, faz a adsorção, que é o acoplamento, tá, na célula bacteriana. Depois que ele faz esse acoplamento, ele vai liberar então as proteínas da bainha se contraem como se fosse uma seringa e injetam DNA viral no interior da bactéria. A célula bacteriana já está totalmente infectada, né? O genoma viral assume o controle da célula bacteriana, então ele começa a utilizar o metabolismo da célula bacteriana para se reproduzir. O DNA viral se expressa, sofre transcrição com a formação de novas moléculas de RNA mensageiros virais, e essas moléculas aderem aos ribossomos bacterianos e a partir delas proteínas virais, especialmente os capsídeos, são sintetizadas. E aí, gente, nós vamos ter a formação, a destruição do DNA bacteriano e a formação de novos vírus. Olha só, os novos vírus foram formados. Depois vai haver, então, um rompimento da célula, tá? E esses vírus, eles vão ser liberados, depois de maturos, depois de prontos, eles vão ser liberados, então, para o ambiente para achar outra célula e também infectar. Ok? Isso é então um tipo de reprodução. Aqui é outro tipo de reprodução já no ciclo lisogênico, que chama. Ocorre a adsorção também, que é quando o vírus se fixa. Injeta seu DNA viral. O seu DNA viral, nesse caso aqui, ele se mistura, ele se integra ao DNA bacteriano, tá? É um pouquinho diferente o tipo de reprodução nesse caso. E a partir daí, então, novas bactérias são formadas com DNA viral. A bactéria se reproduz normalmente quando ocorre a bipartição, que é a formação de duas células aí virais. Duas novas bactérias são formadas carregando seus genomas, o prófago, que no caso tem então o genoma do vírus. Então ocorre a adsorção, que é quando chega ali o vírus na célula, a penetração, descapsidação, nós temos a expressão gênica, montagem e liberação. Tá? E aqui nós temos então os principais tipos de reprodução. Bom, os vírus eles se reproduzem e também eles causam as chamadas viroses, que são doenças, tá? Que podem atacar os seres vivos, tá? Os vírus, gente, eles não fazem só mal para os seres humanos, tá? Eles também são muito importantes para o controle biológico de outros seres, né? Eles conseguem fazer esse controle, apesar deles causarem alguns tipos de viroses, tá? A gente tem aqui, aqui no caso a gente tem o coronavírus, que é o Covid-19, tá? Tá carregando aqui, já vai aparecer para vocês. Enquanto carrega o da Covid, vamos ver as principais viroses geradas, então, que são produzidas por vírus. A dengue, a febre amarela, a chikungunya, o zika, a varíola, o sarampo, a herpes, a hepatite, a raiva, a gripe influenza A, o HPV e o ebola. Então, são todas doenças causadas por vírus. Tá? Outras viroses, a cachumba, né? A rubéola, a varicela, que é chamada também de catapora, a poliomielite e o SARS, tá? As viroses, gente, a maioria elas são transmitidas então por contato, por gotículas de saliva, secreções, que é o caso igual agora a gente tem do coronavírus, né? E a melhor forma de se prevenir é não ter o contato com secreções que contenham esse vírus,
Por isso que a gente faz isolamento, por isso que a gente faz higienização constantemente das mãos, né? Não tocar em rosto, não falar próximo ao outro, se for sempre possível com máscara, para evitar essas gotículas então de saliva, que é uma das principais formas que os vírus contaminam os seres vivos, ok? Então a gente tem os causadores, as transmissão, por exemplo, a cachumba, a inalação de gotículas de saliva e secreções respiratórias, sintomas, inflamação das glândulas parótidas e, olha, vocês podem perceber que todas essas doenças, a profilaxia, que são os métodos de prevenção ou de tratamento, é a vacinação, né? Então a gente sabe que as vacinas são muito importantes e elas estão aí para nos ajudar a proteger, para que nosso corpo crie imunidade contra essas doenças, ok? E a gente tem uma doença muito conhecida que é a AIDS também, e ela é causada por um vírus, tá? A AIDS ela não tem cura, ela tem apenas tratamento. Ela é causada por um tipo de retrovírus, tá? E ela é o principal meio de contaminação. A gente sabe que é também por secreções e é um tipo de infecção sexualmente transmissível. E aqui a gente tem a estrutura da Covid-19, tá? Eu vou fazer um videozinho apenas falando sobre ela, tá? Mas, resumindo, os vírus, então, são seres acelulares, parasitas obrigatórios, tá? Por isso eles não são considerados seres vivos, ok?